Então vamos lá. Eu vou iniciar a nossa leitura do texto que normalmente a gente faz aí para entrar na sintonia, né, do nosso evangelho, o nosso evangelho online, só para compartilhar com quem está assistindo a gente aí pelo canal ou pelo Facebook da casa. Esses evangelhos estão sendo realizados com os trabalhadores da casa e nós estamos disponibilizando também o link aqui dentro do Facebook, para que vocês possam entrar também e participar do Evangelho com a gente, tá? Todas as noites às 20 horas. Aí quem quiser participar será muito bem-vindo. Eu vou fazer uma leitura, inclusive essa leitura eu acho que bate um pouquinho com a discussão que a gente estava tendo, um bate-papo que a gente estava tendo na terça-feira, na terça não, na segunda-feira. E cooperemos fielmente, pois somos cooperadores de Deus. Está em Paulo, Coríntios 3:9. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres. Afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas a qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Até agora, temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Essa mensagem está na Vinha de Luz, do Emmanuel, e eu acho que traz aquela discussão, né, que a gente teve sobre esperar estar pronto para poder fazer alguma coisa. Esperar estar digno para poder auxiliar o meu próximo. Né? Esperar uma série de razões para que a gente aí sim tenha condições de fazer algo por alguém. Eu acho muito forte quando ele diz assim, Deus, no segundo parágrafo ele fala assim, Deus visita a criatura pela própria criatura. Deus visita a criatura pela própria criatura. E no finalzinho, quando ele fala assim, filhos perdulários ante o orçamento divino. O que é o filho perdulário? É o esbanjador, né? É o filho esbanjador, é o cara que não se atenta muito o valor daquilo que ele está gastando, daquilo que ele está fazendo, né? Então nós somos filhos esbanjadores frente ao orçamento divino.
temos despendido esforços e nossa energia em numerosas existências, desviando-nos, né, para um terreno escuro de retificações difíceis e de cárcere expiatório. Estamos gastando mal o nosso tempo, estamos gastando mal a nossa oportunidade, né? E isso tem acarretado em existências expiatórias, retificações difíceis, né? Vivemos num círculo vicioso de, de retorno, de estar o tempo todo voltando, né, para a nossa situação. Comentários, por favor? Então, essa mensagem ela é muito linda, né? E ela deixa uma coisa assim, uma clareza tão grande na questão de que não há um ser na Terra que não seja instrumento de Deus, né? Então nós somos instrumentos do Pai na Terra. E quando fala aí nessa questão de Deus trabalha o homem pelo homem, né? Mais ou menos isso. Isso é muito lindo. Mas também fica uma coisa que eu jogo para a gente, estou jogando só um gravetinho na fogueira, né? Então, espera um pouco. Então, nós somos representantes dele? Sim. Somos uma extensão de Deus? Sim. Então, aí fica legal, mas ao mesmo tempo, bastante responsabilidade. É isso aí. Mais alguém, gente, gostaria de comentar? O Rui, quando ele fala que Deus visita sua criatura através da criatura, seria através das nossas atitudes? Seria através daquilo que fazemos? É isso aí. É isso aí. Como tem até uma frase que diz assim, né? A principal frase que Jesus ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Só que como amar a Deus, né? Como que nós conseguimos demonstrar o nosso amor a Deus? Não vai ser glorificando a Deus, louvando a Deus e debruçando sobre um altar e fazendo as nossas orações a Deus. A nossa demonstração de amor a Deus, ela passa necessariamente pelo próximo, né? Só é possível essa demonstração de amor através do meu próximo. Então, quando ele fala assim, que Deus visita a criatura através da criatura, é que ele só consegue chegar é, até o seu filho que está passando pela dificuldade, ou seu filho que está que desviou do caminho, o seu filho que está precisando de orientação, porque veja que as orientações que ele faz no texto não são de cunho material, né? Ele fala de muitas coisas ali e a gente precisa sempre pensar que a caridade ela não é só a caridade material, ela é uma caridade moral também. Então Deus sempre vai chegar na criatura através da criatura, ou seja, através de uma outra pessoa que vai se colocar à disposição, né, para poder trabalhar na obra dele, ser um cooperador, né? Mais alguém, gente? Tudo certo? Não tem ninguém se batendo com os microfones, não? Tá tudo isso mesmo? Ninguém vai falar? Posso falar um pouco mais? Pode, vamos falar. O povo não quer falar, vamos falar. É interessante isso aí, porque, assim, se a gente imaginar que o planeta Terra é a vinha do Cristo, e a gente desceu até aqui, a gente veio para trabalhar, né? Então, toda ação nossa, até todo pensamento e sentimento nosso é trabalho, né? E é muito bom isso, você imaginar que você, apesar de toda a dificuldade que a gente tem, toda, todas dificuldades mesmo que a gente traz, mesmo assim Jesus conta com nós, mesmo assim Deus conta com nós. E se a gente se lembrar do Cristo, ele sempre teve à volta dele
aqueles que erraram muito, mas que foram grandes trabalhadores dele. Né? Madalena, Pedro, Paulo e tantos outros. Né? Então, em pequena escala, somos nós, né? Escala mínima, as formiguinhas do Cristo, mas com certeza somos trabalhadores de Deus e do Cristo. Amém. E quantas vezes a gente chega na casa espírita sofrendo, né, com medo de trabalhar, porque a gente está em agonia, e a gente quer se esconder lá no cantinho porque acha que não está em condição de ajudar ninguém, e a gente entra para o trabalho ajudando o próximo, e só de ajudar as pessoas a gente não precisa de atendimento para se sentir melhor, né? Então, muitas quartas-feiras a gente chega lá e quer se esconder lá no cantinho e esperar que alguém atenda a gente, achando que a gente está precisando muito de socorro, mas na verdade a gente está precisando praticar a caridade para resgatar um pouquinho da gente. Mais alguém aí, pessoal? Comentários? Mais alguém? Algum comentário? Angélica, o pagamento de Deus é à vista, na hora. É o prazer de estar fazendo. É verdade. Vem a jato. E daí quando a reunião termina, a gente olha e fala, nossa, eu só precisava vir aqui trabalhar mesmo. Gente, quem poderia fazer a nossa oração inicial, então? É sempre essa disputa, né? Eu sempre fico muito Como o Ricardo emocionado. fala, o Né? Ricardo fez, né? Eu vou fazer. Ok. Eu vou fazer uma oração que eu tenho aqui, que eu acho bem bonita, e eu vou ler essa oração. Pode ser? Pode. Senhor, no silêncio deste dia que se finda, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Hoje quero ver o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vê. Quero ver somente o bem em cada um deles. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que só de bênção enchas meu espírito. Que todos que a mim se achegarem sintam, Senhor, a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor. E que no decurso deste dia eu te revele a todos, Senhor. Tu podes todas as coisas, tu podes conceder esta graça que eu tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. 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 Quem poderia escolher um texto do Evangelho para nós? Eu. Pode ser eu? Sim, pode sim, Darinha. Oi, filhinho. Deixa eu ver. O egoísmo. Capítulo 11. Vera, o meu 11 é amar seu próximo como a si mesmo. É capítulo 11, parágrafo 11, ou subtítulo 11. Olhar um pouquinho ali. Parágrafo 11, achei. Obrigada. Show? O egoísmo. Posso ler? Pode ler, Verinha. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda ao espiritismo
está reservada a tarefa de fazê-las subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E entretanto deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861. Caramba! Posso fazer um comentário? Sim. Eu tô chocado que é a continuação do evangelho de ontem. Tudo é continuação, meu amigo. Pode falar, Zé. Não, amiga, meu comentário inicial é esse que eu estava acompanhando aqui e estava verificando que realmente é a continuação do nosso comentário de ontem, que era a lei do amor. Daí todo mundo saiu encantado ontem com o evangelho de ontem. E hoje é a continuação desse encantamento de ontem. Só para a gente fazer um exercício, eu gosto sempre no evangelho de tentar buscar a prática do evangelho para a nossa vida, né? Para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. E quando a gente olha a palavra egoísmo, talvez distraidamente, desavisadamente, sem prestar muita atenção, eu posso achar, por um momento, que esse adjetivo não cabe mais para mim. Eu posso achar que... acho que eu não sou mais um cara egoísta, né? Porque, superficialmente, a gente tomou um cuidado polido, né? Tomou um cuidado de aquilo que a Angélica, a gente estava falando alguns dias atrás, sobre a máscara que a gente veste, né? Da pessoa que não é egoísta, sobre aquilo que a gente quer transparecer, aquilo que a gente não quer. É feio ser egoísta, então eu não quero que as pessoas me vejam como uma pessoa egoísta. Mas isso não quer dizer que eu não seja. Isso não quer dizer que eu não seja. Isso também não quer dizer que eu esteja indefinidamente condenado a ser egoísta. Não. Eu sou um espírito que estou em evolução, já fui mais egoísta, hoje estou tentando ser menos, e nós vamos aprendendo, né? Mas trazendo para a prática do dia a dia, quando a gente olha esse cenário que aconteceu agora, quem de nós... Gente, o exemplo é forte, tá? O exemplo é forte, mas é o exemplo que me veio. Então, nós não estamos aqui para brincadeira. Tem alguém para brincadeira aqui ou não?
De novo, amigo. Então, assim, eu não sou egoísta, tá? Mas quem de nós aqui, entre ter um vizinho que não tem religiosidade, que não tem o conhecimento que a gente tem buscado, que não tem acesso a todas essas palavras que a doutrina tem trazido para nós e tem nos preparado tanto para o que vier, né? Quem de nós, em sã consciência, levantaria a mão e falaria assim: entre esse vizinho perder alguém, um ente querido, uma pessoa do seu coração, e eu perder, eu escolho eu perder. Porque eu estou mais preparado. Porque eu tenho uma doutrina que me consola, que me fortalece mais. Quem de nós, em sã consciência, faria uma escolha dessa? Todo mundo escolhe morrer a família do outro. Todo mundo escolhe ter doença. Né? A nossa torcida, nesse exato momento, passando pelo que a gente está passando, é que os nossos amores saiam livres dessa. Né? Que não pegue nem em mim e nem em ninguém que eu ame. Né? Mas vai pegar. Vai pegar em 50% da população. E aí? Esses 50% tem que excluir todos os meus familiares, todos os meus amores? O que é isso? O que significa isso? Isso significa uma pessoa caridosa? Então é forte, mas porque é o momento, né? A hora que eu chego no mercado e eu vejo que tem 2 frasquinhos de álcool e gel. 2. 2. Eu vou pegar um e tá em promoção, R$ 7,90, 500 ml. Eu vou pegar um e vou deixar um lá na prateleira para a próxima pessoa, certo? Entende como é difícil? Tô falando isso para vocês, mas não quero que vocês me julguem achando que eu vou pegar os 2, tá? Não quero que vocês me julguem imaginando que eu vá pegar os 2, né? Mas entende como é difícil fazer essa avaliação do egoísmo? Porque a gente não se coloca nessa posição. A gente não se coloca né, com esse tipo de comportamento, né? Mas o quanto é difícil se a gente for olhar para essas coisas. A gente não tem consciência da escolha que fizemos, mas nós fizemos essa escolha. A partir do momento que nós escolhemos vir dentro da obra de Deus, e isso cabe para todo mundo, isso cabe para o espírita, cabe para o evangélico, cabe para o católico, cabe para todo mundo que está dentro da obra de Deus. Você está tendo acesso a mais coisas e você vai ser cobrado de uma forma diferente, né? Então, a partir do momento que nós também estamos, essa obra ela já vem como consolo para nós. Nossa doutrina é consoladora. E, naturalmente, nós vamos passar por coisas que talvez outras pessoas não estivessem em condições de passar ou não conseguissem observar e aprender com aquilo que está vivendo, né? Então, é uma escolha que nós já fizemos, é que a gente não lembra. Só que quando nós fizemos isso lá, no plano astral, nós fizemos a escolha e não trazemos essa memória, essa lembrança dessa escolha que nós fizemos. Agora aqui fica difícil fazer essa escolha de novo, né? Fica difícil a gente encarar essa possibilidade de passar, né, pela dificuldade, pela dor de perder alguém ou de ter alguém que a gente ama doente ou alguma coisa nesse sentido. Mas só para fazer um exemplo mais firme, né, mais esdrúxulo, mais forte aqui, para a gente fazer uma autoanálise, né? E aí? Gostaria de ouvir vocês. Oi. Acho que eu já comentei isso ontem aqui, sobre a gente estar falando do amor, e a gente está começando a aprender a amar de forma diferente. Eu estou todo dia mentalizando que só vai o que nós aprendemos na doutrina até hoje, que é certíssimo, que só vai acontecer aquilo que Deus vai permitir. Quem for, eu tenho 2 filhos, eu tenho plena consciência que eu tenho 2 filhos, eu tenho 9 irmãos, fora tios e sobrinhos e tal.
psicologicamente, para quando chegar tudo que tiver que chegar, eu possa perder alguém. Eu não vou passar ilesa, assim como o Ricardo falou. Alguém de nós talvez vai passar por isso, talvez alguém não passe, mas vai ser difícil. A gente espera que não passe, mas se passar, eu estou tentando todo dia mentalizar. Pode acontecer, pode acontecer, pode acontecer. Eu sei que eu não vou, na hora eu vou ficar chocada, vou chorar, vou ficar triste. Mas que escolha que eu vou ter? Nenhuma. Então eu estou me preparando todo dia para isso. Todo dia. O Rei, quando o texto traz assim, né? Ele já inicia falando que o egoísmo é uma chaga da humanidade, né, que precisa desaparecer da Terra. Que cada um empregue todos os esforços para combater o seu próprio egoísmo, pois ele, sendo filho do orgulho, devorador da inteligência e devorador de todas as misérias terrenas. No Evangelho de ontem, a gente estava estudando a questão que era a lei do amor, se não me engano, a lei do amor, e aí na reflexão a gente viu ali que a falta verdadeiramente do amor é a causa das misérias também, né? Ele concluiu, né? Que hoje as pessoas realmente não amam verdadeiramente, porque senão talvez não existiria miséria e tudo mais. Mas quando eu fiquei refletindo no sentido assim, ó, que quando, claro, a gente tem que trabalhar essa questão em nós, né? Ter uma orientação, vamos dizer assim, mas quando a gente se vê numa situação, por exemplo, que nem a gente viu muito nos mercados, né, quando iniciou essa fase de pandemia, aonde cada um pega mais do que necessita, por exemplo, o álcool gel, a comida, e vê a questão da necessidade de sobrevivência, do instinto de sobrevivência versus a questão de solidariedade coletiva, né? E daí onde ficou me batendo assim a cabeça agora, que teria também essa questão para a gente poder refletir. Claro, existe uma questão de tentar extinguir isso na gente, porque a gente não precisa passar por uma situação dessa para que a gente possa trabalhar isso, mas eu acredito que essas situações também fazem a gente reagir de determinadas maneiras que fujam um pouco daquilo onde as pessoas acabam sendo orientadas. Nós temos alguns exemplos, né, Zeca, de pessoas que verdadeiramente sabem amar, né? Alguns exemplos são ícones, né? São ícones. Um dos exemplos que nós temos tem uma historinha de Bezerra de Menezes que diz assim que Bezerra começou a fazer alguns atendimentos. Ele era médico, né? Tinha sua família e ele começou a fazer alguns atendimentos. E depois de um tempo ele começou esses atendimentos gratuitos, né? Sem nenhum custo. E quanto mais ele fazia, mais ele se envolvia, mais ele se engajava em poder atender essas pessoas. E chegou uma hora que ele começou, isso acontecia no centro, e chegou uma hora que ele começou a dedicar 100% do tempo dele para atender de forma gratuita. E isso começou a complicar, né, na casa dele, por falta das coisas, né? Que, enfim, ele começou a se dedicar muito a atender todo mundo. E aí um dia o centro, até os organizadores foram conversar com ele dizendo, olha, é justo que você cobre alguma coisa, pelo menos para que você tenha o seu sustento, para que você possa sustentar a sua família, né? Porque como é que vai ficar a sua família sem um alimento, né? E ele se posiciona da seguinte forma, ele fala, olha, eu não consigo cobrar, porque qual é a diferença? Qual é a diferença entre a minha família e aquele que eu estou atendendo? Entende? É a forma de amar. Então, Indistintamente, né? Indistintamente. Não tem limite, não tem diferença entre amar a pessoa que ele está atendendo e amar a pessoa que é da família dele. Não tem. Ele ama com todo o coração. Então, quando nós ainda somos colocados diante desse instinto de autopreservação e a caridade, é porque nós não aprendemos a amar. Porque quando nós tivermos o amor falando mais alto, sem sombra de dúvida, se você chegar, qualquer exemplo que a gente dê do Chico, né, muitas vezes ele estava
com aquela situação ali na frente dele, que era o pão que ele tinha para comer, que era alguma coisa que ele tinha, que era só aquilo que ele tinha, ele tiraria da boca dele para dar para o próximo, né? E assim vários outros ícones, vários outros exemplos, né? Você pegar fora do espiritismo uma Madre Teresa, né? O esforço dela, a dedicação dela, ela tiraria da boca dela para dar para o outro, né? Ela passaria a necessidade para o outro não passar. Então isso é um amor muito mais abrangente. Quando nós ainda estamos nessa disputa, até onde vai a minha autopreservação e até onde vai a minha caridade, é porque eu ainda não aprendi esse amor. Estou no caminho, eu não preciso me desesperar, né? Mas eu ainda não aprendi esse amor. Mais alguém Como gostaria? você disse esses dias, né? 1 bilhão e 500 milhões de anos. Né? Isso aí. Nós não podemos nos colocar numa posição confortável em relação ao tempo, porque somos eternos, né? Temos tempo para desenvolver. E o desespero e a cobrança e o peso nos ombros só vai atrapalhar a gente, não vai ajudar a gente em absolutamente nada. Então a gente só precisa estar consciente, né? Olha, eu estou fazendo escolhas conscientes, estou tentando aprender, estou tentando me melhorar de forma consciente. Agora, me pesar porque tive uma recaída, me pesar porque não tive o comportamento que eu desejava, ou o comportamento que eu acho certo ou que as pessoas já são certas, não, isso aí a gente vai conquistar, né, devagar. Um dia eu já fui da caverna, hoje eu já não sou mais. E assim a gente vai, né, caminhando. Mais alguém, gente, gostaria? Pode falar. Eu quero ter uma fala. Quando você deu esse exemplo do Bezerra de Menezes, que ele fala qual é a diferença da família dele e dessa família, mas se ele deixa de sustentar a família dele, não é uma forma também de falta de caridade com os que são da família dele? Porque se era um dependente dele como sustento, como fica isso? É uma pergunta que sabe que eu não consigo, eu até entendo, entendi o que você quis dizer, mas daí eu me posicionei no lugar do Bezerra de Menezes como mantenedora de uma família. Então eu pratico o bem para todo mundo e a minha família se sustenta como? Se eu sou a mantenedora, é que nem você, digamos vou deixar de trabalhar e vou só fazer caridade. Como é que fica a minha família? Tem uma passagem do Cristo que ele fala assim, ele está reunido com os apóstolos e batem na porta. E aí os apóstolos falam para ele, Cristo, Jesus, é tua família, é tua mãe e teus irmãos. E ele responde, quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? Quem é a minha família? Não respondi? É muito bonito na Bíblia. É Jesus. Mas é Jesus, né? É Jesus. Sim, tem uma mensagem do Andrés. Eu acredito assim que Deus providencia, né, para a família dele. Então, quando a pessoa está empenhada assim na caridade, acho que né, a espiritualidade providencia para que não falte para essa pessoa, para a família dessa pessoa. Sim, e eu penso também, quando a gente fala de questão de família, né? Hoje nós estamos nesse meio, mas a nossa família, na verdade, espiritualmente falando, não são só esses com quem a gente convive. Esse pai que está comigo agora, esse filho, essa filha. Então, na verdade, nós somos, espiritualmente falando, todos uma grande família, né? Que estamos com um com o outro nessa ocasião. E é só pensar também assim, eu acredito que somos todos filhos de Deus, e aí, egoisticamente falando, por que é feito algumas coisas para um e não para outros? Aí acho que a gente cai nisso que o Alexandre falou. Deus providencia, né? A gente faz por uns e a providência vem pelos outros. E aí eu queria só, a respeito do egoísmo,
Porque eu acho que nesse momento que a gente tem que ter é consciência. Consciência do conhecimento que nós temos, consciência do grau de evolução que nós temos, porque não tem como a gente pensar que nós não somos egoístas. Se a gente sai para as ruas, se a gente for pensar em coisas assim, não precisa ir muito longe, coisas básicas, por exemplo, no trânsito. Se eu tiver com um pouquinho de pressa, para quantos eu dou passagem, de repente, que precisar cortar o meu caminho? Se eu estou com pressa, eu acelero, eu não deixo a pessoa passar, né? Egoisticamente pensando na minha pressa. Só que essa pessoa que precisava passar à minha frente, ela não estava com pressa também? Ela será que não teria um problema maior do que o meu que precisasse passar na minha frente e chegar primeiro do que eu? A gente não pensa em nada disso. A questão da sobrevivência nos mercados. Gente, assim que começou essa história do corona, como eu trabalho com o mercado também, eu estou passando por algumas experiências assim que são surreais. Então, assim, começa desde essa questão da pessoa querer pegar mais para poder ter em casa e se esquecer do outro que também vai precisar. Como a gente tem que fazer aquele contingenciamento, que é a quantidade de pessoas dentro do ambiente para não formar aquela aglomeração. E as pessoas querendo passar uma nas frentes das outras, para querer entrar primeiro, para pegar aquela mercadoria primeiro do que a outra, pensando só em si próprio. As nossas orações. Quantas vezes a gente faz as nossas orações sem respeitar o tempo de Deus, querendo pedir a coisa para ontem, como se fosse a gente que determinasse quando é que uma ou outra coisa deve acontecer, né? Quando a gente julga as outras pessoas, sem se preocupar no grau de evolução dela, se ela está preparada, qual que é a preparação dela, o conhecimento dela naquele momento para estar agindo dessa ou daquela forma, egoisticamente, sem pensar nisso, a gente simplesmente julga. Diante de uma provação, quantas vezes a gente não questiona a Deus, por que eu? Mas espera um pouquinho, por que não eu? Né? Então, assim, coisas assim básicas que se a gente for vendo no nosso dia a dia, a gente vai fazendo com o conhecimento que a gente já adquiriu, e a gente vai fazendo e agindo com muito egoísmo e por diversas vezes. Sônia, eu entendi o que você quis falar, amiga. Eu entendi e assim, ó, aqui eu fiquei muito martelando numa palavra que tem aqui na frase, né, que ele diz coragem, porque essa é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Eu sou muito egoísta, muito. Eu jamais faria o que Bezerra de Menezes fez. E realmente eu acho muito fácil a gente falar da teoria e na prática é muito difícil. O meu cunhado, que é médico, acabou de mandar um vídeo no grupo da família e eu respondi o vídeo exatamente com essa frase. Que eu não estou preparada nem para perder nem ele e nem o meu irmão, que é caminhoneiro, os dois estão na rua. E que eles que se cuidem, porque eu não estou preparada para perder eles. E não estou mesmo. E por todo o conhecimento que eu tenho de que as coisas acontecem, de que ninguém morre, tudo que a gente saiba, a gente não está preparada. Soninha, a gente não está preparada, amiga. A gente vai mentalizar, mas na hora do vamos ver, por conta dessa situação, é muito diferente as sensações que a gente está tendo nesse momento de perda do que num momento normal. Sem esse fantasma que está rondando a nossa vida todos os dias. Eu sou uma pessoa tão egoísta, que eu optei por não ter filhos, porque eu fui egoísta de colocar uma outra vida no mundo. Porque, sei lá, como é que eu ia tirar o rumo da minha vida, ou como é que eu ia fazer isso, ou como é que eu ia fazer aquilo, como é que eu ia dar conta? Então, assim, tudo é egoísmo. E essa coragem que ele fala ali no Evangelho é a coragem da reforma íntima, porque é a coragem de olhar para dentro da gente, não depender das condições de temperatura, grau e pressão que estão lá fora, as condições de temperatura, grau e pressão que estão dentro da gente, que é muito complexo, muito complexo. E acho que pessoas como Bezerra de Menezes realmente são almas muito mais evoluídas, que estão à frente. Quem sabe daqui a 1.500.000.000 anos eu vou conseguir chegar lá para começar a praticar alguma coisa para conseguir ter esse Paranauê todo dentro da minha alma, assim, sabe? Mas é difícil. Gente, assim, ó, a minha coragem hoje é de assumir o meu egoísmo. Eu sou egoísta. É a minha coragem de hoje.
de mesmo sendo uma trabalhadora que escutou o chamado, que está escutando essa palavra hoje, ter a coragem de olhar para dentro de mim e enxergar isso dentro de mim. Esse processo de transformação, ele passa primeiro pelo reconhecimento, mas ele não pode ser estático, né? Ele precisa ser impulsionado por um desejo de, não de querer fazer aquilo que foi o exemplo de Bezerra que eu citei, né? Ou o exemplo do próprio Cristo, né? Quem são os meus irmãos, quem é a minha mãe, né? Quem é a minha família. A nossa modelagem foi muito alta hoje, amigo. Isso, não, mas por que isso é importante? Porque a partir do momento que eu aprender a amar a humanidade, a gente sempre fala disso nos estudos de segunda-feira, eu sempre falo isso. O nosso amor ainda é um amor egoísta. O nosso amor ainda é egoísta. Porque eu amo os meus e para os meus tudo, para os outros nada. Né? Então, assim, e como é que isso pode ser amor? Isso é possessão, isso é privilégio, isso é alguma coisa, mas o amor da humanidade, quando nós olhamos para espíritos que são espíritos superiores, que são os nossos orientadores, que são o nosso objetivo, né, o nosso foco, esses espíritos, eles poderiam, eu sempre falo desse exemplo, eles poderiam estar no plano de luz e ficar lá. Por que eu vou me incomodar de cuidar lá do Ricardo, que está lá num plano de provas e expiações? Eu já fiz a minha parte. Eu passei por isso que ele está passando. E agora eu cheguei aqui no plano de luz e vou ficar me incomodando com ele? Eu já fiz a minha parte, sou um espírito evoluído, vou curtir, né? Não é assim, por quê? Porque muito antes de chegar já nesse plano de luz, muito antes de chegar lá, ele já entendeu que o importante não é ele. E ele já compreendeu que o amor dele é pela humanidade. E ele quer que a humanidade cresça, que a humanidade evolua. Então, é um olhar diferente. O nosso olhar aqui ainda é um olhar de posse. É um amor possessivo. É um amor egoísta, né? Então, como escolher, né? Você, Angélica, recentemente falou do filme A Cabana, né? Você estava vendo, inclusive, o documentário lá do filme A Cabana e tal. No final durante o filme, né? Na verdade, quem não assistiu, vou dar spoiler, tá? Durante o filme, ele chega numa condição de fazer a pessoa escolher entre os dois filhos. E não é possível escolher entre os dois filhos, porque ele ama demais os dois filhos. Só que todos nós somos filhos desse pai maior. Como é que ele faz para escolher? Né? Os amigos, os familiares do Ricardo, eu não vou selecionar por quê? Eu vou selecionar do outro por quê? Nosso Deus não é um Deus de privilégios, né? Ele é um Deus justo. Então, dentro dessa justiça, dentro de tudo que a gente se alimenta, né? Durante o nosso estudo, nossa preparação, é porque ninguém realmente está preparado para passar por isso. E só quem passa é que sabe o tanto que não está preparado ou o tanto que está preparado. Porque até vivenciar essa dor, a gente já vivenciou isso na minha família, até vivenciar a dor, se você chegasse a 1 minuto antes disso acontecer e perguntar se você está pronto, eu te dizer que não. Mas depois que nós vivenciamos, tudo aquilo que nós embarcamos, né, tudo aquilo que a gente pegou de informação, tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente carregou dentro do nosso coração, veio à tona. Então, nós não estávamos preparados? Se você me perguntasse conscientemente, eu ia dizer que não. Mas nós estávamos preparados. E quando passamos do jeito que dava para passar. Melhor ou pior, ou enfim, não. Mas hoje, olhando para trás, acredito que a gente tenha passado de uma forma equilibrada, né? Com muita dor, com sofrimento, com tudo aquilo que faz parte de um processo de quem ama. Mas é realmente muito difícil a gente avaliar essa questão do egoísmo. Eu só quis trazer e chutar alto para a gente não ficar com um papinho de egoísmo, achando que na hora de dividir, sei lá, a pizza, né? Eu sou generoso, eu deixo o último pedaço de não sei o que na mesa, ou eu, né, enfim, na hora de fazer qualquer coisa, né? Eu não sou egoísta nas coisas materiais. E a gente tem esse egoísmo muito, muito próximo, muito latente dentro da gente.
Eu gostaria de fazer uma leitura aqui, que a Vandressa mandou uma mensagem há um tempinho atrás aqui, e a gente não teve a oportunidade de fazer a leitura, tá? Só um minutinho, né? Pode falar. Deixando um abraço aí para todos, eu tenho um outro compromisso agora. Foi maravilhoso, eu vou estar com vocês toda noite. E obrigado pelo aprendizado de todos. Cada um de vocês aí ensinou muito. Gratidão, seu Celso. Beijão. Grande beijo. Noite, fica com Deus. Um abraço. Vou fazer a leitura aqui, ó. A Vandressa escreveu assim para nós, que dentro da misericórdia de Cristo existe o livre-arbítrio, onde todos podem escolher a sua realidade, onde, fácil ou difícil, podemos plasmar somente coisas boas. A força da atração se encarrega de trazer o caminho que foi escolhido. Isso também é amor de Cristo. Isso é o que ele espera de nós. O egoísmo também é falta de confiança em si mesmo, já que somos uma partícula de Cristo, e assim sendo, temos o poder da conquista em nossas mãos. Rosana, para mim, é a fé de Bezerra de Menezes que fez que ele tivesse essa atitude. Colocou a sua família nas mãos de Deus, ele age na hora certa conforme nosso merecimento. E a Kellen aqui, exatamente, a providência divina, vivenciamos isso no nosso dia a dia, a espiritualidade nos surpreende, sempre, 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 sempre nos surpreende. Nos surpreende porque nós justamente temos a dificuldade da fé que a Rosana fala aqui em cima, né? Porque se nós tivéssemos a fé, ela não surpreenderia. Já seria algo que nós esperaríamos, né? Sobre o que a Vandressa comentou aqui, realmente, né? Todos nós escolhemos nossas realidades, e aí é muito importante que a gente tenha essa consciência de tudo que é possível. Porque eu posso me defrontar com a minha própria vida, com o meu próprio destino, com as coisas que estão acontecendo na minha vida, e me colocar como vítima disso, né? E aí, dentro do que a Vandressa falou, é força de atração. São escolhas que eu estou fazendo, estou atraindo, né? Então eu não sou vítima do processo, eu sou participativo, eu sou atuante, né? Eu sou o protagonista, né? Eu sou o protagonista da minha própria vida. Então tudo que está acontecendo comigo é fruto de escolhas que eu fiz. Poxa, se é assim, né? A gente tem que tentar ser consciente. E aí sim, todos nós, depois de um evangelho como esse, chegamos à conclusão que temos uma parte de egoísmo dentro de nós. O que fazer? Como trabalhar isso? Tentar desenvolver o amor. Primeiro a gente vai, de alguma forma, tentar desenvolver o amor pelo próximo, tentar ser o mais atencioso possível nas conversas que nós vamos ter, tentar ser o olho no olho, o ombro que aquele amigo ou que aquela pessoa espera, aquele atendimento fraterno com paciência, né? Não aquele atendimento fraterno que fica olhando para o relógio para ver se acaba ou se não, aquele atendimento no centro, né? Com paciência, com olho no olho, com bem querer, né? Que as pessoas sintam, né, esse carinho, essa ternura, e assim a gente vai desenvolvendo o amor. Vai chegar um determinado momento, porque se eu ficar com o foco do meu egoísmo, se eu ficar observando o meu egoísmo, vendo se eu estou sendo egoísta ou se eu não estou sendo egoísta, eu posso fantasiar uma realidade para mim mesmo, né? Eu posso, eu sou capaz disso e todo mundo aqui é. Mas a partir do momento que eu começo a desenvolver esse amor, em algum momento esse sentimento vai suprimir, né? Ele vai diminuir a minha autopreservação, né? Em algum momento ele vai suprimir esse eu antes dos outros, né? Por quê? Porque eu vou desenvolver o amor pelos outros também, né? Então é essa busca de tentar desenvolver o amor, não é só de tentar fazer a correção interna, porque como é que eu vou fazer para corrigir o meu egoísmo? Como é que você vai fazer para corrigir o seu egoísmo? De que forma que você vai atuar sobre isso, né? Como fazer?
queria dar um testemunho, pode ser? Sim. Eu morei numa comunidade e a gente vivia da providência. Então, tudo de alimento, vestimento, né, material de higiene e tudo mais era de doação. A gente não comprava, né? Então, o pouco dinheiro que entrava era para pagar água, luz, que era dinheiro também de doação. E então, muitas vezes faltou, assim, na alimentação. A gente nunca passou fome, mas às vezes a gente só comia arroz e batata, né? A gente comia o que a providência mandava. E um dia, a gente resolveu, tinha massa de pastel e tudo, a gente resolveu fazer um pastel para o pessoal, né? Juntou ali num sábado ali, começamos a fazer os pastéis e tudo mais. Aí, em um determinado momento, a pessoa falou: Alexandre, vai lá e pega o óleo. Aí eu fui lá e não tinha óleo. E tava tudo pronto, cara, as massas, tudo já feitinho ali. Aí eu olhei lá para fora, vi um carro encostando, né? Lá no sítio, assim, e falei: vou lá atender a pessoa, né? Falei: não tem óleo, fui lá atender a pessoa. Agora eu falei: nem tava passando aqui, na verdade, né? Eu fui na casa de um amigo meu, eles falaram que vocês vivem da providência e tudo mais. E eu tava indo para casa, mas eu decidi vir aqui já trazer. Aí ele me abre o porta-mala do carro na doação, era uma caixa fechada de óleo. Aquilo que estava faltando foi aquilo que ele foi levar. Eu falei: você nem acredita, moça. Se eu contar, você não vai acreditar. Né? E era uma coisa assim que a gente comentava muito, assim, Deus providencia tudo, tá? E lá quem estava na cozinha sentia mais isso, né? Nesse dia eu só estava ajudando, não era muito de ajudar na cozinha, mas foi um tapa na cara, né? A pessoa veio trazer justamente mesmo aquilo que estava faltando naquele momento. Isso para a gente ver que a providência não falha, né? Então, para quem vive, quem se dedica a ajudar o próximo, a providência ela acaba também suprindo, né? Auxiliando a gente. É isso. Lindo, Leco. Mais algum comentário, gente? Mais alguém gostaria de participar? Posso falar? Só quero dizer que é o seguinte, com tudo que está acontecendo, com toda essa confusão mental que a gente está sofrendo, eu cheguei à conclusão, inclusive eu escrevi e você depois falou, transmissão de pensação. A gente nunca acha que está pronto até passar por isso. A gente nunca acha que é forte o suficiente. Só que eu cheguei à conclusão que nós, por estarmos passando por isso, nós fomos escolhidos. De alguma maneira, não sei qual é o critério para essa escolha, mas a gente foi escolhido. A gente tem que tirar proveito disso, fazer o melhor que puder. E o melhor que puder, sem culpa. Porque a gente tem que ter consciência que eu vou fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho nas mãos nesse momento. Sem se sentir culpado porque eu não posso mais ou menos. É o que eu posso fazer hoje. Nesse momento, eu, Andressa, estou em casa. O que eu posso fazer de melhor? Dar total atenção para os meus filhos, ficar com eles, inventar coisas. Meu marido tem que trabalhar. O que ele pode fazer de melhor hoje? É tentar levar serviço para os funcionários dele, para que dê certo essa confusão toda. Então, isso também é o amor de Cristo, sem egoísmo. É o que você pode fazer de melhor hoje, com as condições que você tem hoje. Mais alguém, gente? Eu. Gente, eu escutei primeiro tudo. Eu vivenciei ontem e eu fui egoísta, muito egoísta. Porque eu não passei bem esses dias, todo mundo sabe, né, que foi uma peleia muito grande. E ontem meu filho passou muito mal. A gente sabe que ele tem a mesma idade, que ele sofre também bastante. E ele saiu para fora, enfim, com o pai, e eu fui muito egoísta ao ponto de dizer para ele que se acontecesse alguma coisa com o Victor, a culpa seria dele. E isso me deixou muito mal. Eu não consegui dormir, já não conseguia, né, todos os dias.
evangelho hoje veio como tapa de luva, né? E ele dormiu com o Vitor, até mesmo porque eu tenho que ficar um pouco isolada devido às circunstâncias. E o que mais doía é eu não poder estar do lado dele, cuidando dele como eu sempre fiz, como eu queria estar. Mas enfim, eu fiz o que estava ao meu alcance. Mas eu, Kelly, fui egoísta. E diante de tudo isso, eu só tenho a agradecer pelas palavras hoje. E dizer que eu amo vocês. E muito obrigada por todos esses ensinamentos, por todos esses dias que eu estou aqui e vivenciando cada um dia de cada vez. O evangelho não foi um tapa não, Kelly. Foi um carinho. Foi um aprendizado. Foi um carinho, amiga. Foi um carinho, porque assim, ó, que massa que você está observando isso. Que massa que você, numa fala, se sentiu egoísta. Não é? Foi muito. Mas quem de nós? Nunca, né? Todos nós. É assim. Ainda mais dentro de casa. Ainda mais com a família, né? É Sim. isso. Mas é só isso que a gente tem que cuidar para não ter o peso, né? É natural, tá dentro de casa, saiu, foi espontâneo, já observou, né? Já observou e aí tendo observado, fala, Manuzinha. E aí tendo observado, uma máscara pra mim. Ah, que legal sua máscara. A Manu ganhou uma máscara. E tendo observado, vai tentar atuar em cima disso. É isso. O evangelho é isso aí, né? A gente faz, a gente erra, a gente se alimenta, a gente tenta de novo, vai errar de novo. Você não tem sombra de dúvida, né? Mas devagarinho vai lapidando, vai corrigindo. Obrigada. Estamos chegando aí a 1 hora de evangelho, nós precisamos encerrar. Queria só ver se tem mais algum comentário para a gente poder fazer o nosso encerramento, tá? Mais alguém gostaria de comentar? Devo entender pelo silêncio que não? Hoje eu vou pedir para quem fazer a oração para nós. Vou pedir para o nosso irmão Ricardo. Pode ser, Ricardão? Tá por aí? Pode sim. Então vamos lá. Deixa eu só encaminhar minha pequena. Não, deixa ela aí, não tem problema não. Fica um barulhinho gostoso de fundo. Tá bom, vamos lá. Vamos agradecer a Deus esse momento, por mais esse evangelho, por mais esse aprendizado. Possamos todos acabar aos poucos com esse egoísmo que temos dentro de nós, sempre vibrando o coração em Deus, acreditando que nós podemos ser melhores. Devemos sempre acreditar nisso. Pedindo também por todos os irmãos que se encontram nas ruas, nos hospitais, nas casas de acolhimento, todos eles possam receber um pouco desse amor que sentimos na noite de hoje. Abençoe a nossa noite, Pai. Esteja sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Valeu. Amém, povo de Deus. Até amanhã. Amanhã. Tchau. Deus abençoe nossas vidas. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Bom descanso para todos. Boa noite. Boa noite.